Olá, minha gente, vamos falar um pouco mais de números inteiros. Agora vamos falar sobre soma de números inteiros. Minha gente, a ideia de somar é a ideia de juntar. Então, quando a gente está fazendo uma soma, a gente está juntando valores ou juntando alguma coisa, né? Então, quando eu olho para um número negativo, eu encaro esse número negativo como se fosse a perda de alguma coisa ou a de uma dívida, por exemplo. E quando eu olho para um número positivo, é como se eu tenho um crédito, é um valor que eu tenho, ou alguma coisa que eu vou ganhar. Então, encarando o número negativo como uma perda e o número positivo como um ganho, a gente opera isso com tranquilidade. Normalmente, tem gente que gosta de ensinar isso utilizando algumas regras de soma. Eu, particularmente, não gosto de usar regras porque eu acho que elas mais atrapalham do que ajudam. E você, com o desenrolar da matéria, você vai perceber essas regras e a gente até pode depois discutir sobre isso. Mas, como vai ficar essa operação? Menos 5 mais 2. Observa, olhando para mais 5 como uma dívida de 5, e mais 2 como um crédito de R$2, se você deve 5, mas tem 2 para pagar, você está com dívida ou está com grana? Você está com dívida, não está? Uma dívida de quanto? Uma dívida de 3, né? Então, menos 5 mais 2 vai dar menos 3. Na letra B, eu tenho 7 menos 3. Olha, 7 menos 3, você percebeu claramente que o resultado disso é 4, mas eu encaro assim, ó, 7 é um valor que você tem e 3 você vai tirar desse 7. Isso vai dar quanto? Vai dar 4, né? Menos 3 e menos 4. Olha, eu devo R$3 para uma pessoa e devo R$4 para outra pessoa. Qual é o tamanho da minha dívida, né? Juntando as duas dívidas, vou ficar com uma dívida maior de menos 7. Menos 1 e menos 3. Quanto dá menos 1? Menos 3. Eu estou devendo R$1 e faço uma nova dívida de R$3. Qual é a minha situação atual? Uma dívida de menos 4. Então, é muito prático a gente fazer operações com números inteiros pensando em balanço financeiro, né? Juntar dívida com crédito. A letra C, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou juntar as minhas dívidas, juntando menos 2 com menos 5, estou indo para menos 7. Juntando 6 com 3, vamos para mais 9. Agora, fazendo o balanço final. Uma pessoa que deve 7, mas tem 9 para pagar, então, na verdade, ela está com um saldo positivo de 2, ou mais 2. Na letra D, posso pensar da mesma maneira. Ó, vou juntar os meus créditos, eu vou juntar 5 com 6. Isso está indo para 11. Agora, juntando menos 4 e menos 3, ó, juntar uma dívida de 4 com uma dívida de 3, isso vai dar menos 7. Fazendo o balanço final, você tem R$11, mas deve 7, então você está com 4 positivo, né? Quando o valor é positivo e ele estiver sozinho, você pode deixar sem o sinal ou colocar o sinal positivo antes dele. Então, se o valor for positivo, você não é obrigado a colocar o sinal na frente dele. Mas quando for negativo, tem que colocar. Na letra G, eu poderia fazer da mesma maneira. Ó, juntar o 3 com o 4, com o 2 e com o 5. Juntar todos os positivos e depois subtrair o 5. Só que a gente vai aplicar aqui a nossa ideia de simetria. Lembra o que são simétricos? Simétricos são números que têm valores contrários, né? Então, tem simétrico aqui, olha, ó, note que o menos 5, ele é simétrico de mais 5. Se você juntar menos 5 com mais 5, não vai dar 0?
porque simétricos se cancelam, simétricos se anulam. Então, eu posso juntar o menos 5 com o mais 5 e deu 0. Então, retirei o meu simétrico da nossa operação. O que sobrar, a gente opera. Então, agora ficou 3 mais 4, 7 com mais 2. Então, isso está resultando em 9 positivo. Na letra H, dá uma olhada, vê se você consegue identificar algum valor simétrico. Ó, eu tenho 7 positivo e tenho 7 negativo. Eles não são simétricos, então eles se cancelam. Então, tirei o mais 7 e o menos 7 da minha operação. Será que ainda tem mais alguém que é simétrico? Ó, o 4 é o mais 4 é simétrico de menos 4, não é? Então eu posso cortar também, ó. O que sobrar, a gente opera. O que sobrou? Sobrou menos 2 com mais 5. Uma dívida de R$2, mas tem 5 para pagar, então o resultado disso vai dar 3 positivo. Então, você observa que operar números inteiros, na soma de números inteiros, basta você fazer essa ideia de juntar. Junta débito com crédito e vamos ver o que dá, né? O que for maior vai prevalecer. Se a dívida for maior, vai prevalecer o sinal negativo. Se o crédito for maior, vai prevalecer o sinal positivo. Minha gente, essa matéria é uma das mais importantes para a gente. Você vai depender disso daqui para muita coisa no ensino médio, no ensino fundamental. E quando eu começar a trabalhar com equações e sistemas, a gente tem que estar dominando isso daqui, senão fica difícil, tá ok? Então, tentem estudar bem essa matéria. Eu vou deixar exercício para vocês e aí a gente discute o resultado que vocês fizeram. Galerinha, aquele abraço, tudo de bom, continuem se cuidando, hein?